O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Mas sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 8 de maio. 2 suspeitos são presos por ataque que matou 3 israelenses. Pois é, essa é uma das 2 notícias envolvendo Israel que teremos no programa de hoje. Primeiro, falar, a gente comentou alguns programas atrás do ataque à faca, né, que ocorreu em Elad. Na verdade, não foi exatamente com uma faca, né, foi com uma espécie de machadinha, que deixou 3 pessoas mortas no último dia 5 de maio. E agora, os 2 acusados, um homem chamado Assad Arrafani e o outro chamado Sabi Shagir, foram presos. Eles eram de Rumana, na Cisjordânia, e ambos foram presos perto de Elad, justamente. Foram detidos por 2 agentes do Shin Bet, né, que é a agência de inteligência interna de Israel. Todo mundo conhece o Mossad, que é inteligência externa. Também na região, no último dia 8 de maio, tá, perto da cerca, né, perto do muro, né, alguns trechos é muro, outros trechos é quase uma cerca, né, da Cisjordânia. 2 palestinos foram mortos depois de terem se infiltrado em um assentamento israelense e atacarem um policial com uma faca. O policial ficou ferido, tá, sobreviveu, porém os 2 atacantes, os 2 criminosos foram mortos. Tá? No último dia 10 de maio, um avião que estava no aeroporto de Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, que é o principal aeroporto de Israel, ele teve a sua decolagem suspensa e 9 pessoas foram detidas pela polícia. Por quê? Os passageiros dentro do avião, tá, já se preparando para a decolagem, um voo da empresa Anadolu Jet, tá, que é uma empresa turca, eles receberam em seus celulares imagens de acidentes aéreos, tá, imagens de destroços aéreos. E aí, isso foi interpretado como uma ameaça terrorista de que poderia ter uma bomba, de que o avião estava para cair, e 9 pessoas foram detidas, 9 pessoas que estavam dentro do voo e usaram uma função, tá, de presentes celulares da Apple, uma função chamada AirDrop, para enviar as fotos para os celulares de outros passageiros. Tá? E, no final das contas, as 9 pessoas detidas eram cidadãos israelenses e eles podem pegar até 3 anos de detenção por disseminação de informações falsas. Tá? Ainda não se sabe direito se a ideia era ser um trote, se era ser uma, entre aspas, né, muitas aspas, de brincadeira, tá? Mas o avião não tinha nenhuma bomba, não tinha nada, tudo foi averiguado e depois o voo seguiu normalmente. O governo israelense, ontem, dia 12 de maio, aprovou mais 2.700 casas em assentamentos na Cisjordânia, em território internacionalmente considerado palestino por muitos países. Inclusive, o governo dos Estados Unidos e governos europeus criticaram a autorização israelense para mais 2.700 casas em assentamentos na Cisjordânia. E, finalmente, uma notícia de hoje, tá, foi que um comando da polícia israelense, o sargento Noam Haas, de 47 anos de idade, ele foi ferido numa operação em Jenin recentemente e hoje morreu devido aos seus ferimentos. Tá? Então, esse foi um pequeno giro por notícias de Israel. Infelizmente, todas elas, né, ligadas à violência, a terrorismo, a crimes ou até mesmo, entre aspas, né, repito, muitas aspas, pegadinha no avião. Notícia da última segunda-feira, dia 9 de maio.
Rebeldes do leste do Congo matam 35 pessoas em ataque à mina. Pelo menos, 35 pessoas ficaram mortas numa mina de ouro clandestina na região de Ituri, perto da fronteira oriental do país. Tá? O ataque foi realizado pela milícia Codeco, que é formada especialmente por pessoas falantes do idioma Lendu. Tá? Não é um idioma, não é um grupo separatista, tá? Algo assim. São milícias que controlam recursos naturais na região. Codeco é uma sigla para Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. E também a Codeco deixou outras 14 pessoas mortas no último dia 10 de maio, também na região de Ituri. Essas 14 pessoas mortas, inclusive, estavam num campo de refugiados e especula-se que foi um ataque contra testemunhas do ataque à mina de ouro clandestina que estava sendo disputada por várias milícias, o controle da mina. E ali do lado, ali perto, em Ruanda, o jornal britânico Guardian fez uma reportagem muito interessante sobre a procura ao Protais Impirânia, ele que fazia parte do corpo de seguranças da presidência de Ruanda durante o genocídio de 1994, ele que era considerado um dos responsáveis diretos pelo genocídio, incluindo aí ele ter matado pessoas com as próprias mãos, e por 20 anos ele foi procurado pelas autoridades até descobrir-se que ele morreu no Zimbábue. Tá? Ele viveu no Zimbábue durante muito tempo sob uma identidade falsa. O governo do Zimbábue negava que ele estava no país e onde ele foi sepultado, tá? Após morrer. Então, infelizmente, não pagará pelos seus crimes. O detalhe é que ele foi sepultado sob o nome falso. Tá? Ele não foi sepultado nem com o seu nome autêntico, ele foi sepultado com o seu nome falso. Infelizmente, não responderá pelos seus crimes. Já na terça-feira, dia 10, governo do Kuwait tem renúncia aceita pelo príncipe. O governo do Kuwait havia renunciado no dia 5 de abril, devido supostamente a um choque entre o primeiro-ministro e o príncipe da coroa, o Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah. E agora, depois de praticamente um mês da renúncia, mais de um mês da renúncia, o governo, a coroa, finalmente aceitou a renúncia do governo, que teria sido, essa disputa teria sido motivada por uma proposta de reforma fiscal, tá? Na qual o governo, o primeiro-ministro, considerava necessária essa reforma fiscal e a coroa era contra, tá? Afirmando, temendo em bom português, que isso poderia afetar a imagem, o prestígio da coroa perante a população. Também no Oriente Médio, agora no próximo dia 15 de maio, teremos eleições gerais, eleições para o Parlamento do Líbano, além das eleições gerais. Serão eleitas 128 cadeiras para o Parlamento libanês, são necessárias 55 cadeiras para uma maioria. Provavelmente teremos, o parlamento vai continuar bastante fragmentado, ou seja, inviabilizando uma eventual coalizão, uma eventual maioria. O Líbano, que está numa sucessão de diversos governos e governos interinos há muito tempo. Isso também é influenciado pelo fato de que o primeiro-ministro do Líbano tem que ser um muçulmano sunita, tá? Assim como o presidente tem que ser um cristão maronita, e o chefe do parlamento, o speaker do parlamento, tem que ser um muçulmano xiita, para representar os principais setores da sociedade. Tem outras determinações sectárias na Constituição, há outros cargos, e isso, por vezes, acaba prejudicando ou inviabilizando a formação de coalizões. As pesquisas apontam que o Hezbollah tem tudo para se tornar o maior grupo do parlamento. Tá? Atualmente o Hezbollah, o partido político, conta com, lembrando, tem um partido político e tem o braço armado. O Hezbollah conta com 12 assentos dos 128, porém as pesquisas indicam que o Hezbollah pode se tornar a maior força política do parlamento libanês. E finalmente, ainda em Líbano, o Papa Francisco, que visitaria o país em junho,
né, afirmou que a visita terá que ser adiada, citando razões de saúde, né, sendo que o Papa recentemente apareceu em público numa cadeira de rodas devido a problemas no nervo ciático e no seu joelho direito, ele que tem 85 anos de idade. E fechando esse primeiro bloco, vamos para a quarta-feira, dia 11 de maio, já que foram encontrados 53 cemitérios em internatos para nativos americanos nos Estados Unidos. Pois é, quem anunciou isso foi a secretária do Interior, a Debbie Haaland, que tem ascendência indígena, justamente, e a palavra não é exatamente aproveitando, né, mas no ensejo das descobertas de cemitérios de crianças indígenas em internatos no Canadá, que a gente repercutiu várias dessas notícias aqui, né, o governo dos Estados Unidos, via secretário do Interior, determinou uma investigação para encontrar locais parecidos e anunciaram que encontraram pelo menos 53 cemitérios, vários deles não marcados, não oficiais, em internatos para crianças nativa-americanas. Né? Lembrando o que acontecia no Canadá. As autoridades canadenses, o governo canadense, tirava essas crianças de suas comunidades originárias para elas serem, entre aspas, criadas como canadenses. Né? Ou seja, criadas como cidadãos canadenses de origem europeia. Né? Normalmente eram escolas confessionais, muitas delas católicas. Inclusive o Papa Francisco se pronunciou sobre o assunto recentemente. E muitas dessas crianças morriam, às vezes por questões de saúde, às vezes por maus tratos, por abusos, e eram sepultadas no terreno dessas escolas. Não eram sepultadas de acordo com os costumes de suas comunidades, com a presença de sua família e tudo mais. Essa política, né, além de ser uma forma de genocídio cultural, ela também levou a diversas consequências negativas, né, a chamada Lost Generation no Canadá, geração perdida, que são pessoas que na vida adulta não tinham mais a sua identidade original, mas também não eram plenamente adaptadas e plenamente aceitas pela sociedade branca canadense, até por questões raciais. Então, é uma comunidade que tem índices muito mais altos, por exemplo, de alcoolismo, de depressão, de casos de suicídio e maior desemprego. Então, agora é a vez dos Estados Unidos de investigar esse capítulo do seu passado e anunciaram essas descobertas de pelo menos 53 desses cemitérios. E também foi anunciado que entre 1819 e 1969, pelo menos 408 escolas receberam verbas federais para receberem crianças nativo-americanas. E, novamente, a maioria delas eram escolas confessionais. E também nos Estados Unidos, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, sigla em inglês, o CDC se tornou muito conhecido com a pandemia, vocês já devem ter ouvido muitas vezes o Átila aqui no programa falando essa sigla, publicou um relatório na última quarta-feira, dia 11 de maio, afirmando que em 2021, 107.622 pessoas morreram de overdose no país. Um aumento de 15% em relação a 2020 e um número recorde na história dos Estados Unidos. Tá? Segundo o próprio relatório, a pandemia, o uso de opioides sintéticos e o acesso online a medicamentos falsificados mais baratos explicam o aumento desse número. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da última quarta-feira, dia 11 de maio. 8 soldados são mortos em primeiro ataque extremista no Togo. Pois é, o provável primeiro ataque extremista islâmico em território togolês. Lembrando, né, o Togo, vizinho de países que enfrentam crise e conflitos internos, como por exemplo Camarões e Burkina Faso. Inclusive o ataque foi perto da fronteira com Burkina Faso e deixou 8 soldados mortos e 13 feridos, tá? No norte do Togo, repito, perto da fronteira com Burkina Faso. Quase no Sahel, né? Ainda não teve algum grupo que oficializou, né, a responsabilidade pelo ataque.
porém, inclusive o Togo participa, né, de operações militares em países vizinhos. Então, isso talvez tenha motivado esse ataque contra o território togolês. E lembrando que o Islã é a terceira maior fé no país, né? Atrás do cristianismo, em que está em primeiro, e o voodoo e outros tipos de animismos. E também em ataques terroristas no continente africano, nós tivemos mais 2 ataques no Sinai egípcio nessa semana. Um deles deixou 11 militares egípcios mortos no sábado, né? E assim, o Sinai oficialmente ele já fica na Ásia, né? Ele já é na Ásia, mas assim, né? O Egito tá ali, né? Então a gente sempre fala que o Egito ele serve para a África, serve para o norte da África, serve para o bloco de Oriente Médio. E na quarta-feira, outros 5 soldados egípcios foram mortos no Sinai, ambos ataques terroristas, ambos reivindicados pela filial local do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. Ainda no Oriente Médio, jornalista da Al Jazeera morre ao ser atingida por tiros durante operação israelense na Cisjordânia. Pois é, a jornalista palestino-estadunidense Shireen Abu Akleh, do canal Al Jazeera, ela era de uma família palestina cristã, ela morreu na quarta-feira, dia 11, enquanto cobria uma operação do exército israelense no campo de Jenin, na Cisjordânia. Tá? Al Jazeera, lembrando, é uma rede com sede no Catar. Segundo o governo do Catar, tá? O governo Qatari, e assim, quando falar Al Jazeera falou alguma coisa, o Qatar falou alguma coisa, é quase sinônimo, tá? Porque Al Jazeera é do Estado Qatari. Então, falou que a repórter, que tinha 51 anos de idade, foi assassinada deliberadamente e a sangue frio por forças israelenses. Tem imagens, não da morte dela exatamente, mas corpo dela. Ela estava com colete balístico e escrito bem grande, na frente e atrás, Press. Tá? Ela morreu devido a um tiro na cabeça. Tá? O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmou que provavelmente os tiros que mataram a jornalista foram disparados por palestinos. Tá? Assim como as páginas do Ministério de Relações Exteriores de Israel e da Embaixada Estadunidense no país tuitaram que vídeos que seriam de disparos de palestinos, mas isso daí também já foi bastante questionado, inclusive utilizando imagens de satélite, geolocalização, enfim. Como sempre vai virar uma guerra de narrativas, uma guerra de versões e dane-se, e assim, né, dane-se entre aspas, né, o que aconteceu. E a gente já vai chegar nisso, tá? Falando para o nosso ouvinte. Um fotógrafo da AFP que registrou o corpo dela, ele disse que não havia palestinos armados no local e que foi uma operação israelense. Outro jornalista da Al Jazeera, o produtor Ali Al-Samud, ficou ferido e também responsabilizou as forças israelenses. Tá? Lembrando que o Qatar não normalizou suas relações com Israel. Aí o que aconteceu? A Al Jazeera disse que foi um assassinato flagrante das forças de ocupação israelense e que a comunidade internacional precisa responsabilizar Israel. O ministro de Relações Exteriores do Qatar disse que o ato foi de terrorismo do Estado israelense. A Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, disse que é necessária uma investigação independente e transparente do assassinato, para que não haja impunidade, assim como Estados Unidos e União Europeia. E aí o que acontece? O nosso querido, inclusive o Gil Midar, ele até nos marcou no vídeo. Por quê? Porque Israel ofereceu uma autópsia conjunta às autoridades palestinas para investigar a morte. As autoridades palestinas rejeitaram a solicitação das autoridades israelenses, alegando que os israelenses não estariam interessados em uma investigação, não estariam interessados em uma investigação transparente,
que não aceitariam a autoridade ocupante, né, investigar, e afirmaram que vão encaminhar a investigação para o Tribunal Penal Internacional. Lembrando que quando a Palestina se tornou integrante do TPI, a nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos até participou aqui do programa comentando sobre como seria isso, e Israel criticou bastante, justamente porque a Palestina afirmou que poderia levar casos em que os palestinos acusassem os israelenses de abuso de força para o TPI. Israel não faz parte do TPI. Então, assim, as autoridades israelenses agora falam que as autoridades palestinas estão impedindo ou atrapalhando as investigações porque os palestinos querem usar politicamente, impedir que seja comprovado que o tiro que a matou veio de israelenses. Não seria, por exemplo, de um calibre ou de uma arma utilizada por israelenses. Os palestinos falam que Israel quer, na verdade, atrapalhar e melar as investigações porque é responsável e que vai encaminhar para o TPI a eventual investigação. Não sei nem como isso funcionaria no TPI, tá? Até porque esse anúncio de que a Palestina pretende encaminhar para o TPI foi feito ontem apenas. E aí, hoje, tá, nós tivemos o funeral da jornalista, da Abu Akleh, em que a polícia israelense reprimiu o funeral. Inclusive, tem as imagens de policiais israelenses atingindo com cacetetes os carregadores do caixão dela. O caixão dela chega a cair no chão, tá? As imagens são tão fortes que, assim, a gente tá falando isso porque, né, outro dia teve um ouvinte, ou talvez ex-ouvinte, que disse que a gente odeia Israel, alguma coisa assim, sendo que a gente já ouviu críticas, inclusive, do contrário, né? Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, tweetou que são profundamente perturbantes as imagens da polícia israelense se intrometendo, ele usa um termo brando até, na procissão funerária da palestina-americana Shireen Abu Akleh. Toda a família merece poder sepultar os seus entes queridos de uma maneira digna e desimpedida. Ou seja, ele basicamente diz que a polícia israelense tentou impedir a procissão funerária que estava ocorrendo. Que resumiu bem o que ocorreu. Sim, e quem está falando isso é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Não é o ministro de Relações Exteriores do Catar, não é o líder do Hamas, é o Antony Blinken. Então, é um evento lamentável o que ocorreu. É lamentável também as tentativas de apropriação política e de criação de narrativas em torno do que aconteceu, e esperemos que, de fato, tenha uma investigação que consiga averiguar exatamente o que aconteceu e que, nesse caso, os responsáveis sejam responsabilizados. Porque a gente está falando de um assassinato. A gente está falando de uma pessoa que estava com um colete balístico, identificada como imprensa, e que levou um tiro na cabeça. Tá? A gente não está falando sei lá, de caiu um meteoro na cabeça de alguém, uma coisa completamente aleatória. Não, a gente está falando de um evento extremamente complicado, extremamente trágico, e que, obviamente, vai ter muita gente tentando se apropriar disso politicamente, e isso acaba sendo mais uma morte da jornalista, né? E além dos eventos, né, das cenas bizarras protagonizadas pela polícia israelense na procissão funerária. E antes que alguém fale que é uma questão de ângulo, porque eu já vi isso no Twitter, a gente diz, não, parece que no ângulo, blá, 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 blá. Não, tem um vídeo muito claro que mostra a polícia atingindo as pessoas que estavam carregando o caixão dela, tá? Então, é isso. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 12 de maio. Partido Trabalhista lidera pesquisas para eleições australianas. Então, poderia colocar até como breaking news, porque não é exatamente uma notícia, né? Só porque a gente vai repercutir aqui, né, as pesquisas para as eleições australianas, que vão ocorrer agora no próximo dia 21 de maio, ou seja, no próximo sábado. Ainda vai ter um programa até lá. Mas o Partido Trabalhista está liderando, né, no voto primário, porque lá na Austrália você tem o voto primário e o voto secundário.
né? Então, o voto secundário na lista mais fechada, que normalmente fica entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, né? Que é o partido... não tem o nome Partido Conservador, né? É a Coalizão Liberal Nacional. Mas o Partido Trabalhista lidera no voto primário com 38% dos votos e lidera no voto secundário com 54% dos votos. Ou seja, tudo indica que o Partido Trabalhista será o vencedor das eleições australianas. Atualmente, os conservadores têm 74 assentos e os trabalhistas têm 69. Tá? A maioria é de 76. Então, os trabalhistas precisam de 7 assentos, os conservadores de mais 2, mas ao que tudo indica, os trabalhistas pelo menos vão ficar em primeiro. Se eles vão ter a maioria, são dos 500. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Morre Emir dos Emirados Árabes Unidos aos 73 anos. O Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, né, faleceu. Ele que já era pouco visto em público, né, oficialmente quem governava era o seu meio-irmão, né, o Mohammed bin Zayed Al Nahyan. E ele faleceu agora aos 73 anos de idade. Foi declarado um luto oficial por 40 dias. A causa oficial da morte não foi publicada. Ele que chegou ao poder em 2004. Tá? E a morte foi lamentada pela Mancha Verde, inclusive. Pois é, que chamou ele de presidente. Quem nos mandou, quem marcou eu e o Matias nessa publicação foi o nosso querido Pedro Malavolta. E o meu amigo Bruno Fares também me lembrou, ele que é manchista. E o Pedro Malavolta aqui, que é palmeirense também, segundo a sua biografia. Ele que é seguido pelo Caju no Twitter. Então ele deve ser... ele é uma personalidade. Se ele é seguido pelo Caju, ele é uma personalidade. Se você nunca ouviu a nossa entrevista com o diretor... jornalista Carlos Juliano Barros, modelo e atriz também. Ouçam lá que o Carlos Juliano Barros, diretor premiado, jornalista premiado, a gente chama ele de Caju, tá? Que nem o diretor do Arquivo do Estado de São Paulo, que a gente chama de Tiagão. É bom ver os nossos amigos tendo sucesso, chegando em postos de destaque e a gente enchendo o saco deles.